Olá, hoje eu quero falar sobre por que muitas vezes nós gostaríamos de ser outra pessoa. Quantas vezes você já pensou isso ou já ouviu alguém falando isso? Eu gostaria de ser uma pessoa famosa. Quantas vezes? Uma pessoa rica. Muitas vezes as pessoas gostariam de ser outras pessoas. Para quê? Para se livrar dos seus problemas pessoais. Mas se esquecem de um detalhe bastante importante. Você pode realmente se livrar dos seus problemas pessoais. No entanto, você terá os problemas daquela outra pessoa. Pensamos que pessoas ricas, importantes, famosas, não têm problemas. Todos têm. Todos têm seus problemas pessoais. Mas parece que as pessoas não veem, não percebem, acham que essas pessoas são privilegiadas. Não. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai lembrar quantas pessoas famosas se suicidaram. Por quê? O que significa um suicídio? Suicídio significa desistência. Chega, eu não aguento mais. É isso que significa o suicídio. É um esgotamento total. No entanto, parece que existem pessoas que estão sempre de bem com a vida. Pessoas assim que vivem numa perfeita harmonia, estão sempre sorrindo, estão sempre bem. Por quê? Será que essas pessoas são privilegiadas? Não. É que na verdade elas nasceram assim. Ou algumas delas se tornaram assim num determinado momento da vida. Muitas e muitas vezes, graças a um acontecimento muito sério, muito traumático, muito doloroso, fez as pessoas mudarem para se tornarem alguém que consiga viver bem, independentemente das situações, das circunstâncias, dos problemas e das dificuldades que todos têm. A vida não é feita de privilégios. A vida é feita de provas. Mas, isso são castigos? Não. Não existem castigos. Existem provas. Existem desafios. Quando encarnamos, escolhemos a vida que queremos viver. Você escolhe a vida para vir ser uma pessoa rica, muito rica. Mas a questão é, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Você vai ajudar pessoas, você vai beneficiar pessoas, você vai fazer coisas boas e úteis que vão beneficiar pessoas? Ou você vai explorar, prejudicar? O que você vai fazer com o seu dinheiro? Esse é o desafio, essa é a prova, não é um privilégio. Você vem para ser um político, alguém que tem um poder enorme de fazer muita coisa boa, de ajudar uma sociedade, um povo, um país. E o que você faz com isso? Essa é a prova, esse é o desafio, não é um privilégio. Entende? Quando você vem com aquilo que parece ser uma coisa boa, parece que ser um privilégio, não é. Ele é um desafio,
ele é uma prova, sempre. Sempre. Deus deu para essa pessoa essa condição. Deus não dá nada para ninguém. Isso é uma ilusão. Quando as pessoas entenderem o que é a vida, que ela não passa de uma grande experiência de aprendizado, de autoconhecimento, de autodescobrimento. Estamos aqui para nos descobrir quem somos realmente. Somos esse ser humano? Não. Somos um ser espiritual, vivendo esta experiência humana. E temos um monte de desafios. É verdade. Jesus disse: conhece a verdade e ela te libertará. Mas isso não tem nada a ver com religião. Nada. Jesus não tinha religião. Sabia? Jesus não tinha religião. Jesus não criou nenhuma religião. A religião de Deus era o Espírito de Jesus. A religião de Jesus era o Espírito. Não era nem Deus nesse conceito humano. Não. Religião não liberta ninguém. Religião aprisiona, escraviza, porque ela impõe regras, ela impõe obediência. Jesus não tinha religião nenhuma. Então, a verdade que pode libertar a qualquer um de nós é exatamente essa consciência do que é a vida, de quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. Estamos aqui vivendo uma aventura, uma experiência, e estamos nos aprimorando. Por que nós estamos nos aprimorando? Porque é um projeto, é o objetivo da vida. É aprender, é começar, como já começamos essa história há muito tempo. Muito. É incalculável o tempo em que nós começamos essa história. Mas como fazemos muita coisa errada, por ignorância, e outras por pura maldade mesmo, nós voltamos, nós reencarnamos para tentar ser melhor nessa vida agora. Olha o amor da fonte criadora, que não pune, mas te dá sempre uma nova oportunidade. Sempre uma nova oportunidade para se corrigir, para melhorar, para evoluir. Isso é a vida. Quando começamos a compreender isso, começamos a entender por que algumas pessoas conseguem viver bem. Porque elas já chegaram nesse ponto? Não exatamente, mas elas estão mais perto da compreensão sobre isso. Elas estão mais perto de entender que o Espírito vive nela. E o que ela vive é essa experiência. O que ela vive é esse desafio de enfrentar todas as questões e vencer. É fácil? Não é muito fácil, não. Nós sabemos disso. Não é muito fácil, não. Muitas e muitas vezes é bem difícil. Muitas e muitas vezes é revoltante. Mas nós só nos sentimos revoltados quando não entendemos que aquilo tem uma razão para estar na nossa vida. E uma razão sempre muito inteligente. Quanto mais nós nos voltarmos para o nosso eu superior, para a nossa essência, para o nosso espírito, independente de qualquer religião, isso não interessa. Como eu disse, a religião não ajuda você a se conectar com o seu espírito. A
religião, ela faz você obedecer regras, você reverenciar homens. Reverenciar homens. O homem é igual a qualquer outro. Você não tem que reverenciar a ninguém. Você não reverencia nem ao seu espírito, que é a sua verdadeira natureza, é o seu ser maior, é a primeira expressão da fonte criadora. Você nem o seu espírito reverencia. Vai reverenciar um homem? Pastor, padre, papa, seja lá quem for? Não faz sentido. A vida segue determinados parâmetros somente para nos conduzir pelo melhor caminho. Mas como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou conseguir viver em paz? Como que eu vou conseguir entender e aceitar que a vida está me desafiando? Bom, eu posso dizer de experiência própria que durante muito tempo minha vida foi muito difícil. Muito difícil. Eu não aceitava as coisas como elas eram. Eu queria que elas fossem do jeito que eu queria que elas fossem. Até que eu comecei a perceber que a vida estava brincando comigo. Ela estava brincando comigo. Ela estava querendo que eu parasse e percebesse que tudo era uma prova. Sabe, quando você está na escola e você tem todas as matérias e todas as tarefas para fazer, e você tem no final do ano aquela prova para você, ver se você aprendeu tudo que devia certinho e poder passar para a próxima etapa, certo? É assim que é. A vida também é isso. Quando nós começamos a entender que a vida está cheia de provas, de desafios, e que nós temos que compreender que eles fazem parte da nossa história porque nós escolhemos viver isso, porque sabíamos antes de encarnar que isso seria bom para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento, nós escolhemos. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a aceitar as situações que estavam presentes na minha vida, entendendo que elas tinham um motivo para estar ali. E eu pensei exatamente assim: eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é a razão, mas se ela está na minha vida, é porque eu escolhi. Então eu aceito a minha vida como ela é. Não sei porquê, mas eu aceito. Quando eu fiz isso, a minha vida começou a mudar. Ela começou a ficar mais fácil. Ela começou a ficar mais compreensível, mais simples. E as coisas começaram a se encaixar. Começaram a acontecer de maneira mais harmônica, mais tranquila. E não foi só eu. Eu conheço muitas pessoas que conseguiram fazer isso e que fazem isso. E no meu entendimento, é a única maneira que nós temos de conviver, ou seja, viver com a vida e não contra a vida. Nós, de certa forma, nós brigamos com a vida o tempo todo. Porque queremos ou não queremos, porque é certo, porque é errado, porque está bom, porque não está bom. Então nós brigamos com a vida. Nós brigamos com aquilo que escolhemos viver. Ninguém nos obrigou. Nós escolhemos viver. Então assim, pensa um pouquinho mais com calma sobre as coisas. Procura se afastar de tudo que não vale a pena. Por exemplo, televisão, 99% dela não vale a pena.
Porque você sempre vai ver coisas ruins, você vai ver notícias ruins, você vai ver situações ruins, você vai ver um monte de mentiras e falsidades. Você abre um Instagram da vida e, dependendo de quem você segue, você só vai ver coisas, sabe, falsas, mentirosas, totalmente ilusórias. E gostemos disso ou não, essas informações, elas nos contaminam. Elas penetram no nosso campo de energia. E elas começam a nos incomodar. Então procura ver, procura assistir coisas que sejam úteis, realmente úteis. Eu não vejo programas inúteis na TV. Eu vejo programas científicos, eu vejo programas de viagem, eu vejo programas, você pode ver um programa de culinária, você pode ver coisas que contribuem de alguma forma para viver bem. Mas porcarias que contaminam a nossa mente e nos incomodam, porque parece que não acontece nada, mas quando essa informação penetra no nosso campo, ela começa a gerar toda uma série de contraposições emocionais, e isso vai nos prejudicar. Procura estar mais em contato com a natureza. Procura caminhar em lugares bem abertos, campo, praia, enfim, junto da natureza. Isso ajuda, relaxa, limpa todo nosso campo de energia. Procura, se você consegue, gosta ou faz, ou aprende a meditar. Mas meditar, as pessoas levam para uma ideia muito limitante, digamos assim, dentro daquele conceito do sabe? Não precisa ser isso. Meditar significa ficar quieto. Fica quieto com você. E procura, se quer pensar em coisas boas. Não pensar em nada ruim, nada que está incomodando, nada que está... Não. Se separar, procura se separar dos problemas, das questões da vida, do dia a dia. Meditar assim, fica com você, só você. Respira fundo, sempre, o tempo todo que você puder, respira fundo. Isso oxigena a mente e alivia a tensão. A vida é muito diferente do que nós aprendemos até agora. Ela não é ruim. Ela não é um castigo. Ela não é... Ela é um desafio. Ela é uma prova para saber o quanto nós conseguimos lidar com ela. Compreender que tudo que acontece tem uma razão ajuda muito. Nós não sabemos qual é a razão, mas se entender que existe essa razão já ajuda bastante. Porque, como eu disse, nós passamos a viver naturalmente e não mais brigar com a vida. Ok? Grato pela atenção. Tchau.